começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e já dou meu salve tradicional para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago, salve, galera. Estamos hoje com um convidado. Salve, Renan. Salve. Estamos aqui hoje com o Dr. Renan de Carvalho para conversar um pouco sobre ciência e também falar do seu último artigo publicado. O Dr. Renan, ele é farmacêutico, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante o período da graduação, ele fez 2 estágios no exterior, na Universidade do Porto, em Portugal, e no Instituto Pasteur, na França. Renan depois fez o seu doutorado em imunologia na USP de Ribeirão Preto, onde também fez o seu primeiro pós-doutorado. E atualmente ele está no seu segundo pós-doutorado na Rockefeller University, em Nova York, nos Estados Unidos. Renan, muito obrigado pelo seu tempo para bater esse papo com a gente e já deixamos aquela primeira pergunta. O que é ciência? Boa tarde para você, Marcinho. Boa tarde para você, Thiago. Primeiramente, é um prazer conhecê-los e desde já gostaria de parabenizá-los aí pela iniciativa. Eu acho que é super importante, principalmente nos dias de hoje, a gente trazer para a sociedade um pouco do que a gente faz, um pouco do que é ciência, um pouco do que é feito dentro das universidades, até por questões de valorização da educação pública, da ciência, das universidades públicas. Então, desde já, aí, de antemão, já parabenizo vocês pela iniciativa. Bom, e agradeço também a participação, o convite para a participação aqui no canal de vocês. Bom, ciência, essa é uma pergunta simples, mas tem uma resposta complexa, né? Se a gente jogasse no Google para o que é ciência, e aí aparecem 1000 resultados diferentes, cada um explicando de um jeito, mas eu tenho para mim, assim, de uma forma simples, falar sobre ciência. Ciência, para mim, é a transformação do conhecimento, né? Se você utiliza, então, o conhecimento antigo e através de uma pergunta você gera o conhecimento novo, que é quando você obtém as respostas, então você está fazendo ciência, né? E é basicamente o que a gente faz. A gente tem um certo conhecimento sobre determinado tema e a gente faz uma pergunta e aí se a gente avança no conhecimento a partir dessa pergunta e gera um conhecimento novo, então a gente está fazendo ciência, que é o que nós fazemos, eu, vocês dois, e, enfim, os cientistas em geral fazem. Então, para mim, é uma definição simples e, basicamente, realça uma coisa bem interessante do processo científico, que o que transforma, então, o que gera a ciência, qual que é a engrenagem da ciência, são justamente as perguntas, né? Então, mais importante do que as respostas é a gente saber fazer perguntas e evoluir no conhecimento, gerando, então, mais ciência. Mas antes da gente começar de fato, só me explica como é que foram essas 2 graduações sanduíche que você fez. Cara, como é que ficou a grade curricular sua, assim, que você fez em 2 lugares? O curso, eu também sou farmacêutico, um curso de 4 anos, 4 anos e meio. Cara, como é que ficou? Não ficou meio bagunçado, não? Ficou, totalmente. Deixa eu te explicar. Eu na universidade que eu formei, a UFJF, eu fiz, foram 5 anos de curso. O padrão é 5 anos, porque você faz 4 anos de farmácia e depois você escolhe a ênfase, que é indústria ou análises clínicas, que eu acabei escolhendo análises clínicas, que aí é mais 1 ano. Mas se você quiser, você pode fazer as 2, aí dá 6 anos no total, né? Mas em geral o pessoal escolhe uma ênfase só, que foi o que eu fiz, que aí dá 5 anos. Como eu fiquei 6 meses no Porto e 1 ano na França, no Porto foi uma graduação do Santander Universidades, aqueles programas de convênio, e na França foi o Ciência Sem Fronteiras. Aí eu perdi 1 ano e meio. Então eu entrei na faculdade com 17 anos e saí com 24. Então eu fiquei 6 anos e meio na faculdade, mais ou menos. 6 anos e meio na faculdade. Então, assim, eu perdi. Esse 1 ano e meio que eu fiz de estágio no exterior, eu perdi. Mas aí acabou compensando depois, porque como eu tinha feito esse 1 ano na França, acabou servindo meio que um equivalente mestrado, e aí todo mundo falou, não faz mestrado, faz doutorado direto, você já ficou 1 ano e meio a mais na faculdade, você tem experiência com pesquisa desde o seu 2º semestre de faculdade, que eu fazia IC e tudo mais, eu tinha paper da graduação de primeiro autor, e aí eu
fui influenciado, então, pelos meus orientadores da época a fazer o doutorado direto. E aí que eu escrevi para o professor Dario, aí eu conversei com o professor Dario e falou, não, faz doutorado direto. E aí acabou que eu fiz doutorado direto. E eu acabei fazendo 5 anos de doutorado também. E olha que eu não saí no doutorado. Sim. Demorou 5 anos por algum motivo em especial? Você tinha muitas perguntas para responder? Ou as primeiras perguntas você não conseguiu responder, teve que mudar a direção das perguntas? A gente tende a achar que quanto mais tempo a gente passa, quantas mais perguntas a gente faz, mais tempo a gente leva, né? E a questão é que, na ciência, eu acho que isso que é o legal do que a gente faz, é que a cada resposta que você tem, isso já abre mais 5, 10 perguntas diferentes, né? Então, assim, os 5 anos, na verdade, foi um ciclo natural, em que eu comecei fazendo várias perguntas, e, por incrível que pareça, eu respondi muitas dessas perguntas, outras eu não consegui responder, mas ao final do meu doutorado, eu digo que eu tinha ainda mais perguntas do que no início dele, né? E aí eu acho que é uma questão interessante, porque a gente tende a acreditar assim, não, eu vou começar o processo de pós-graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, e eu planejo ter respondido certas perguntas. Mas se no final do processo você tem mais perguntas do que respostas, isso não é um sinal de fracasso, muito pelo contrário, é um sinal de progresso, né? Porque é a partir dessas respostas que você gera que vem novas perguntas e isso mantém o processo de descobrimento, né? Então, eu acho que os 5 anos foram, assim, eu tinha alguns projetos em paralelo, correndo em relação ao meu projeto central, mas que em algum momento também eles coincidiram. Teve um overlap de alguns projetos paralelos que eu tinha com o meu projeto principal, e no final a gente decidiu desmembrar, publicar separado, até por uma questão de tamanho, de artigo, enfim, de contar algumas histórias separadas, e eu vou inclusive mostrar para vocês alguns desses dados desses projetos paralelos que foram correndo e contando algumas histórias de bastidores que eu acho que é interessante a gente pensar e passar para o público, porque é muito interessante, né, que durante o processo, durante as nossas apresentações, por exemplo, quando a gente está num congresso, ou quando a gente está dando uma palestra, e a gente apresenta os resultados, a gente mostra aquilo que funcionou, aquilo que a gente conseguiu responder, né? Mas, assim, então, quem vê aquilo, acha que o seu doutorado fluiu. Nossa, olha como é que é linear, olha como é que é simples, olha, tudo que ele perguntou, ele conseguiu responder. Mas a gente, na verdade, conta de uma forma a evitar de contar esses percalços que a gente tem no meio do caminho, né? E eu acho que o interessante dessa palestra de hoje, acho que vai ser uma coisa inédita, é que eu vou contando alguns erros de gravação, vamos dizer assim, mas alguns problemas que a gente teve, e aí entra diversos tipos de problemas, não necessariamente científicos, mas algumas coisas que entristecem a gente no meio de um processo tão longo, que é um doutorado de 5 anos, mas eu acho que é interessante para mostrar para o pessoal que não, assim, hoje, quem vê, foi um sucesso, mas pelas publicações, pelo que foi gerado de conhecimento, mas foi árduo, teve muita batalha, teve muita, como se diz, muitos momentos pensando em desistir, pensando que não ia dar certo, pensando que o caminho não era aquele, e é importante a gente entender, né, ter a resiliência nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, durante o mestrado, o doutorado, enfim, nas etapas da carreira acadêmica, de perceber que aquilo é o caminho para a gente ter o sucesso, né? Então, assim, o fracasso, às vezes, ele ensina muito a gente, mais até do que as etapas de sucesso. E até, na verdade, vai ser bom, sim, porque no final a gente vai ver, né, que todos os problemas que tiveram, ou alguma parte, não todos, provavelmente não dá para contar todos os problemas, parte dos Sim. problemas que tiveram e que terminou com uma baita de uma publicação e também com você ganhando, ou você, seu orientador, o prêmio de melhor tese da CAPES, né, na área de imunologia. Sim. E é um baita de um reconhecimento também, né, um prêmio muito legal. Assim, eu costumo dizer, assim, eu falava com meus alunos, com as pessoas que trabalhavam comigo, que ciência tudo, it's all about troubleshooting, né? Então, assim, a gente tem problemas o tempo inteiro, é o reagente que não chega, é o experimento que parou de funcionar, descobrir a causa, por que não está mais reprodutivo, reprodutível, e, enfim, são vários problemas o tempo inteiro. Então, assim, se a gente não tiver resiliência, calma, e saber, não, peraí, ó,
é a hora de mudar, é a hora da gente mudar a direção, isso tem que mudar, tem que mexer aqui, mexer ali, aí a gente não sai do lugar, né? Então, eu acho que saber lidar com o erro e com o fracasso é o processo crucial para você sair e deslanchar, porque é ali que a maioria das pessoas falham, né? As pessoas desistem, as pessoas entram em depressão, às vezes ficam ansiosas, enfim, tem vários tipos de problema, a gente conhece, a gente vive no meio acadêmico, a gente vê vários colegas nossos aí com problemas de saúde mental e assim, é ter a cabeça no lugar, olhar para o problema, pensar em como resolvê-lo e depois de uma, duas, três vezes tentando resolvê-lo, resolver. Se não resolver, é uma hora de mudar de direção, enfim, aí cada caso é um caso. Mas é parte do processo, né? Não existe um caminho linear, sem fracassos, apenas de vitórias e sucesso. É entender isso e a partir do momento que você entende, você progride. Bom, eu vou então pedir para você compartilhar a sua tela. Estou sinceramente ansioso para saber um pouco dos bastidores. Olha, a palavra é sua, Renan. Fique à vontade. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui a minha aula de hoje. Eu vou falar um pouco então sobre os trabalhos que eu realizei durante o meu doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu estou com a filiação aqui no meu laboratório aqui no exterior, né? Como o Thiago e o Marcinho já comentaram, eu mudei tem uns 3 meses mais ou menos para Nova York para começar o meu pós-doc aqui no exterior. O título é Os Parasitos de Leishmania e a sua força viral, né? Então, eu vou mostrar para vocês, vou começar fazendo uma breve introdução sobre leishmaniose, da resposta imune, da patogênese da doença, e a gente vai entrar um pouco na parte de imunidade inata, e depois eu vou mostrar para vocês que algumas parasitos de leishmania, eles possuem um vírus no interior deles, e esse vírus é capaz de ditar uma resposta imune diferenciada contra o parasito de forma a favorecer a doença. Bom, aqui, então, rapidamente, não vou gastar muito meu tempo, mas só mostrando, nem todo mundo é familiar com leishmaniose, mas é uma doença, né, transmitida por parasito, transmitida por insetos, os mosquitos flebotomíneos, e é uma parasitose, e ela é endêmica em vários países. Aqui a gente tem o Brasil como um dos exemplos, a gente tem bastante leishmaniose no Brasil, aqui são os dados de 2016, mais de 5 mil casos relatados no Brasil, também no Peru, em algumas regiões da América Latina, e também na África e na Ásia. De acordo com os dados mais recentes emitidos pela OMS em 2018, aparentemente existem 700 mil a 1 milhão de casos reportados anualmente de leishmaniose no mundo, certo? Então é uma doença bastante, é uma doença negligenciada, né, uma parasitose negligenciada, mas que tem uma incidência aí bastante alta ao redor do mundo. E aí, quando a gente fala de leishmaniose, na verdade, a gente não está falando apenas de uma doença, a gente está falando de um espectro de doenças com diferentes formas clínicas. E aí, eu chamo a atenção aqui, eu vou mostrar aqui para vocês os diferentes tipos de leishmaniose. A gente tem a leishmaniose cutânea, que é aqui algumas espécies causadoras desse tipo de leishmaniose, e a leishmaniose mais comum são essas lesões arredondadas nas peles dos pacientes, ulcerativas, né, que com o passar do tempo, a maior parte dessas lesões, elas se curam. Entretanto, uma fração desses pacientes infectados, eles podem desenvolver uma forma mais grave da doença, que é a leishmaniose mucocutânea, onde os parasitos, então, eles migram do braço, da perna, enfim, de onde tem essas lesões, e atingem as regiões das mucosas. E aí a gente tem representado a mucosa nasal e bucal, né, causando, então, essas lesões totalmente incapacitantes e desfigurantes nesses pacientes, e que, eventualmente, em alguns casos, pode até evoluir para a morte. E a forma mais grave da doença, que mata a maior parte dos pacientes, é a forma visceral da leishmaniose, que é causada principalmente por Leishmania donovani e Leishmania infanto, que a gente tem um acometimento, então, do baço, do fígado, uma infecção sistêmica, né? E principalmente crianças são muito susceptíveis, isso pode levar, então, à morte. A maior parte das mortes causadas por parasitos do gênero Leishmania são por esses dois aqui, donovani e infanto, que gera, então, leishmaniose visceral. Eu não vou falar muito sobre leishmaniose visceral, eu vou focar o meu talk aqui em duas partes principais. A primeira eu vou explicar um pouco sobre os mecanismos de ativação da inflamassoma. Eu já explico para vocês o que é um inflamassoma por leishmania.
E depois, numa segunda parte, eu entro no meu projeto principal de doutorado, que são os mecanismos que levam o paciente, né, dessa forma cutânea para leishmaniose mucocutânea. O que leva alguns pacientes a terem essa forma, a desenvolverem uma forma mais grave da doença, a desenvolverem a forma mucocutânea. Então, como eu mencionei anteriormente, é uma doença transmitida por inseto. Então, o inseto é que a gente tem representado a epiderme, né, que seria a pele do paciente, e o inseto, então, injeta as formas promastigotas metacíclicas, que são as formas infectivas, e essas formas são capazes, então, de infectar macrófagos. O macrófago é o principal tipo celular que o parasito estabelece seu nicho replicativo. Então, dentro dos macrófagos, esses parasitas vão multiplicar, provocando uma resposta inflamatória exacerbada, que é o característico daquelas lesões ulcerativas. E aí tem alguns eventos imunológicos que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que um deles é a ativação do inflamassoma de NLRP3. Esse inflamassoma a gente chama NLRP3 de NALP3, de forma mais direta, tá? Então, toda vez que eu falar de NALP3, eu estou falando do NLRP3. O inflamassoma nada mais é do que uma plataforma citosólica que gera inflamação. Como que ele gera inflamação? Principalmente através da liberação de mediadores inflamatórios. Eu ressalto a IL-1-beta. A IL-1-beta é uma citocina produzida na sua forma inativa, e uma vez que o inflamassoma é ativado, ele converte a forma inativa, que é a forma PRO, que tem aproximadamente 32 kilodaltons a proteína, na fração clivada, que é a fração de 17 kilodaltons, e essa então é liberada no meio extracelular, provocando todos os efeitos inflamatórios da citocina quando se liga no receptor IL-1R. E quem que expressa o IL-1R? Vários tipos celulares expressam o receptor para IL-1-beta e também para IL-1-alfa. Aqui a gente tem outros macrófagos representados, mas então a IL-1-beta ela pode perpetuar o loop inflamatório induzindo outras citocinas como o TNF, por exemplo, aumentando então a inflamação. E também a IL-1-beta ela pode polarizar uma resposta de célula T, que é uma resposta imunoadaptativa do tipo TH1, né? Então, de um lado, a IL-1-beta ela pode induzir produção de TNF ou induzir a expressão de AINOS, que é a enzima induzível a óxido nítrico sintetase, que gera a produção de NO, e o NO, então, ele é o principal mediador microbicida contra o parasito. Então, a IL-1-beta está diretamente envolvida com a produção de NO, e, por outro lado, também está envolvida com a polarização de uma resposta TH1, e a resposta TH1 é produtora de interferon gama, que, por sua vez, também induz NO. Então, a IL-1-beta está aqui num eixo inflamatório que pode, eventualmente, ajudar no controle da infecção. E agora, eu vou explicar melhor o que é o inflamassoma de NALP3, então eu vou fazer um gancho aqui para dentro do que está acontecendo dentro do macrófago, da entrada do parasita até a ativação de NALP3, mas primeiramente falando alguns aspectos básicos de NALP3 e depois explicando como que Leishmania modula a ativação dessa plataforma. Então, de uma forma geral, aqui eu trouxe representado o inflamassoma canônico de NLRP3, então o que gera então a ativação, né, o que faz com que esse inflamassoma seja montado. Ele pode ser ativado tanto frente a infecções, no caso por micro-organismos, como eu representei aqui também, e também durante uma inflamação estéril, também pode ser ativado. Então, de uma forma geral, a gente precisa de 2 sinais para ativação da inflamassoma. O primeiro sinal, ele é gerado por receptores do tipo TOL, que são receptores da imunidade inata também, que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, famosos PAMPs, e também receptores de citocinas, que aqui eu posso mencionar receptor de TNF-alfa, receptor de interferon gama. Então, uma vez que esses receptores são ativados, tanto os TOLs quanto os receptores de citocinas, a gente tem a produção do que a gente chama de primeiro sinal. O que é o primeiro sinal? É a expressão de componentes proteicos do inflamassoma. O inflamassoma de NALP3 nada mais é do que a molécula de NALP3, o ASC, que é uma molécula adaptadora, e a caspase-1. Então, a caspase-1 é uma cisteína protease que ela é capaz de clivar os seus substratos, aqui representados pela pro-IL-1-beta, e mais recentemente demonstrado a gasdermina D, que é uma outra molécula envolvida com ativação do inflamassoma, vou explicar daqui a pouquinho. Mas, então, o primeiro sinal gera a expressão
desses componentes proteicos, NALP3, ACE, caspase-1, proielium-beta, gazemina D. Claro que existem vários outros, mas aqui simplificando os principais componentes. E aí, a partir de um segundo momento, quando você tem a geração de outros padrões moleculares de patógenos, também patrões associados a dano, aqui eu exemplifiquei como cristais, existem cristais de colesterol, cristais de ácido úrico, também um ATP extracelular, então só lembrando, ATP é aquela molécula-chave de energia dentro da célula, né? Só que ela é uma molécula para ser mantida em condições homeostáticas dentro da célula. Uma vez que o ATP, por alguma razão, se encontra no meio extracelular, existe um receptor de membrana chamado P2X7, que é ativado pelo ATP e gera, então, o segundo sinal para ativação da inflamação. E aqui espécies ativas de oxigênio também representados. E o segundo sinal, em geral, tende a levar ao efluxo de potássio, que é a saída de potássio. Potássio, novamente, é um íon intracelular. Então, uma vez com inflamação, que pumps e dumps ativam, são gerados, eles conseguem, então, fazer com que o potássio saia de dentro da célula e vá para o meio extracelular, e isso, de alguma forma, é sentido pela molécula de NALP3. É aqui que, então, a gente tem a ativação do NALP3, que estava, então, espalhado no citoplasma da célula, que está representado no nosso macrófago, né? E uma vez que o potássio sai, de alguma forma, o NALP3 se ativa, e você, então, tem a junção, você junta as moléculas de NALP3, ACE e caspase-1, que formam, então, uma plataforma citoplasmática dentro do macrófago, e essa plataforma, então, contém a caspase-1 na sua forma ativa, que é capaz de clivar a proielium-beta e a gazemina D nas suas formas ativas, que é Helium-beta e a fração N-terminal dessa molécula de gazemina D. A gazemina D é uma molécula que foi descoberta a sua função, né, nesse processo há coisa de 4, 5 anos atrás, pelo grupo do Feng Shao na China, e a gazemina D, ela então faz um poro no macrófago, e nesse poro, então, você tem você tem a saída de íons, de eletrólitos que estão dentro da célula para o meio extracelular. Isso faz com que a célula colapse e morra num processo lá inflamatório chamado peroptose. E, durante esse processo, você tem a liberação também de citocinas inflamatórias, como a Helium-beta. Isso daqui, eu acabei de descrever para vocês, é o processo de geração de primeiro e segundo sinal, ativação da inflamação de NALP3, que a gente chama de canônico, que é aquele padrão, né? Mas também existe uma outra forma de ativar esse inflamassoma, que é o famoso inflamassoma não canônico de NALP3. E o que se sabe sobre esse inflamassoma, sobre a ativação não canônica de NALP3, é que ele é ativado principalmente por bactérias gram-negativas. Ou seja, apenas nesse contexto era sabido que o inflamassoma não canônico de NALP3 era ativado. Basicamente é a mesma coisa, com a diferença de que é frente ao LPS bacteriano, que uma vez que se encontra dentro do citoplasma da célula, ele é capaz de se ligar a uma enzima chamada caspase-11, e a caspase-11, então, cliva a gazermina D na sua forma ativa, e a gazermina D faz o efluxo de potássio, e dá, então, o gatilho para ativar a inflamação marginal 3. E uma vez que essa inflamação não está ativada, você tem a conversão da proelium-beta na sua forma ativa, que é liberada e também é gerada a morte celular por proptose nesse processo. Então, a diferença aqui, basicamente, é que enquanto a inflamação canônico de NALP3 é ativado por pumps e dumps, aqui eu dei alguns exemplos, no caso do inflamação não canônico de NALP3, ele é ativado principalmente frente a infecções por bactérias gram-negativas, que ocorre frente à detecção de LPS citoplasmático. Então, se o LPS está fora da célula, ele não ativa caspase-11. Caspase-11 é uma enzima citoplasmática. Agora, se a bactéria foi fagocitada, ou de alguma forma a bactéria fura o vacúolo que ela se encontra e libera seu LPS no citoplasma, então a caspase-11 é ativada e ocorre todo esse processo. Tá bom? Então a gente tem inflamação canônico e não canônico de NALP3. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O LPS é uma proteína da parede da bactéria. É um lipídio, é o lipopolissacarídeo, Isso. né? E isso é uma pergunta assim, bem de leigo assim mesmo. Pode isso não seria considerado como uma pump? Porque o LPS é um pump, de fato, você tem razão, o LPS é um pump. Bom, então a diferença desse único, esse é o único pump que ativava a caspase-11 e os outros pumps e dumps não ativam. Essa é a única diferença, certo?
Exato. Na verdade, assim, se você tem um exemplo aqui de um pump, vamos pensar num componente conservado de bactérias. É ácido lipoteicoico, que é também presente na parede celular de bactérias. Ácido lipoteicoico, ele não liga em caspase 11 diretamente. Então, ele pode, por exemplo, causar algum dano na célula, perturbar a homeostase da célula, e aí, então, você tem ativação, o efluxo de potássio ativa na ALP3. Mas o único pump que ativa diretamente caspase 11 e a via não canônica é o LPS, até então, né, que eu vou mostrar para vocês que a gente descobriu algo interessante nessa via. E, Renan, eu queria aproveitar já que interrompeu o seu raciocínio, só por curiosidade mesmo, como que vocês caracterizam, ou como que é caracterizado classicamente a ativação do inflamassoma? Essa tríade aí do ACE, caspase 1 e do NLRP3, as três moléculas têm que estar aumentadas ao mesmo tempo, ou ativadas ao mesmo tempo, ou existe um balanço entre uma que é mais importante que a outra? Como que vocês identificam essa ativação? Sim, exatamente. Essa pergunta é ótima, Thiago. O que a gente faz a gente tem diferentes readouts, né? A gente tem diferentes maneiras de avaliar a ativação do inflamassoma. Então, eu vou mostrar para vocês, durante a minha apresentação, várias coisas que a gente faz para detectar, mas a gente pode avaliar, por exemplo, o produto final do inflamassoma, que é L1-beta no sobrenadante. Então, se a gente tem um sistema de cultura de célula que a gente estimulou com um LPS, ou com uma bactéria, ou com uma leishmania, qualquer coisa, para ativar o inflamassoma e ele foi ativado, você espera encontrar L-beta no sobrenadante. Então, uma maneira de fazer é um ELISA de sobrenadante, que é o que a gente faz bastante, como readout direto da ativação do inflamassoma. Outras maneiras de fazer é citometria de fluxo, para ativar, para medir, tem alguns parâmetros de ASCII que você consegue medir no citômetro e você consegue avaliar, então, o que a gente chama de specking cells, que é a quantidade de células que tem o puncta do inflamassoma. A gente consegue também detectar isso. Tem uma maneira que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é a imunofluorescência. A gente consegue transduzir a célula, o macrófago, no caso, com proteínas fluorescentes, no caso, ou na ALP3 ou ASCII, e aí a gente consegue ver a formação do inflamassoma em tempo real. Também tem maneiras relacionadas à caspase 1. A caspase 1 é a enzima que ela cliva, né, esses substratos aqui que geram inflamação, a gasdermina, proIL-1-beta, tem a proIL-18 também, que eu não comentei aqui, que é uma outra citocina gerada pelo inflamassoma, mas a gente consegue, uma vez que a caspase 1 ela é recrutada para o inflamassoma, ela gera um fragmento de clivagem de 20 kilodaltons. Então, ela, na sua forma inativa no citoplasma, ela tem 45 kilodaltons. E quando ela é ativada, ela fica na fração de 20 kilodaltons. Então, por Western blot, se a gente detectar a caspase 1, a gente consegue olhar a clivagem dela e se aparecer a bandinha de 20 kilodaltons, a gente consegue inferir a ativação da inflamação. Então, também tem uma outra técnica, que é o Flicker, que é uma sonda fluorescente que se liga na caspase 1, que também dá para fazer pistometria de fluxo. Enfim, tem vários readouts diferentes que você consegue olhar, e eu vou mostrar a maioria dos meus resultados, a gente está medindo inflamassoma, e a gente faz isso de diversas formas diferentes também, tá? Mas a mensagem que eu queria passar com esse slide é explicar um pouco como que é ativada essa inflamação e mostrar para vocês que o NALP3 nada mais é do que um detector de perturbações na homeostase das células, né? O quanto que ele é ativado? Quando tem algo de errado com a célula, quando tem APP do lado de fora, quando tem cristal furando a membrana, fazendo sair potássio, quando tem muita espécie reativa de oxigênio, ou quando tem um LPS bacteriano no citoplasma. Então, nada mais é, a inflamação é um sensor de perturbações de homeostase que levam à inflamação, tá bom? E aí eu entro, então, na parte de ativação do NALP3, né, pela leishmania. Então, aqui eu trago aqui os papers seminais, inclusive aqui um do nosso laboratório, publicado em 2013, que mostrou pela primeira vez a ativação do inflamassoma de NALP3 por leishmania, e basicamente o que esses papers têm em comum é que eles foram os primeiros aqui no intervalo de 2 a 3 anos, a mostrar que a leishmania ativa, então, a inflamação de NALP3, e aí tanto o trabalho do Djalma aqui, Lima Júnior e o da Lefebvre em 2013, eles mostraram que as espécies de reativos de oxigênio são geradas nos macrófagos frente à infecção,
Então, a gente tem aqui um vacúolo, né, com parasitos representados aqui dentro, e então, uma vez infectando a célula, a leishmania consegue induzir fluxo de potássio para vazar o potássio para o lado de fora e gerar, então, espécie reativa de oxigênio. Então, esses dois mecanismos, né, esses dois tipos de dumps, né, que são os padrões de dano na célula, conseguem levar à ativação de NALP3, e isso é importante para que a célula produza, então, IL-1 beta e gere inflamação. Só mostrando aqui para vocês, exemplificando aqui, respondendo um pouco também da pergunta do Thiago, aqui é um trabalho que a gente publicou no meu doutorado também, que a gente consegue ver direitinho o processo de ativação do inflamassoma. Aqui a gente tem um macrófago que ele é transduzido com essa proteína aqui, ASC-GFP. Então a gente percebe aqui, a gente tem 3 macrófagos, os núcleos estão em azul, curados com DAPs, com DAP, e a gente percebe que esse macrófago então está transduzido e tem ASC no citoplasma inteiro da célula, né? Isso aqui é um macrófago não infectado, então a gente consegue ver o ASC totalmente disperso no citoplasma. Uma vez que esses macrófagos são infectados com leishmania amazonense, a leishmania está representada em vermelho, porque essa leishmania ela expressa a proteína fluorescente vermelha, a RFP. O que acontece? A célula, quando é infectada, a gente vê a leishmania aqui dentro dela, o que acontece? O ASC, então, ele é recrutado e forma o que a gente chama do puncta do inflamassoma, que nada mais é do que a plataforma que eu comentei com vocês, que tem aqui, então, o ASC totalmente agregado, envolvendo NALP3 e caspase 1. Se a gente tivesse feito nesse experimento uma marcação para o NALP3, a gente veria que ele estaria aqui colocalizado, que o trabalho do Djalma aqui também já mostrou. Mas aqui ilustra exatamente esse momento da formação da inflamação de NALP3 frente, então, à infecção por leishmania amazonense, aqui no caso. Dito isso, logo depois, então, que saíram esses papers, teve um outro trabalho do laboratório, e aqui que foi esse paper no JI, em 2017 também, do Djalma, que mostrou que a geração de ROS, ela acontece principalmente quando o receptor, quando a leishmania ainda está do lado de fora do macrófago, ela engaja, então, esse receptor do tipo de lectina, chamado de receptor de dectina 1. Dectina 1, então, ativa uma cascata de sinalização para dentro da célula, que culmina, então, na produção de ROS, e isso contribui para a ativação do NLRP3. Outros trabalhos também, como esse daqui, mostraram que outros inflamassomas que também podem ser formados dentro do macrófago, sugerindo que o inflamassoma de AM2, que eu não vou nem entrar nesse detalhe, por questão de tempo também, mas e aí veio o nosso trabalho de 2019, que a gente mostrou, que é esse daqui, foram 2 trabalhos que a gente publicou, né, um está aqui inclusive, mas a gente mostrou que a via de caspase 11, que é aquela via que eu mostrei anteriormente para vocês, que é o LPS bacteriana ativa, que ela também é engajada via ativação de leishmania. E a gente descobriu a molécula da leishmania que faz a ativação de caspase 11, que é o LPG, é o lipofosfoglicano, que é o glicoconjugado mais abundante na superfície do parasito. Então, o LPG da leishmania ativa a caspase 11 e leva, então, à ativação da via não canônica de inflamação vaginal 3. E o mais legal é que logo que a gente publicou esse trabalho, alguns meses depois, o grupo do professor Robson Coutinho, no Rio, e publicou um trabalho mostrando exatamente o que a gente acabou de mostrar, reproduzindo nossos dados, mostrando que a leishmania engaja a via não canônica de inflamação do NALP3. E agora eu vou falar, então, rapidamente, como que a gente mostrou, como que a gente descobriu que a leishmania, então, ativa a via não canônica do inflamação de NALP3. Então, essa foi uma pergunta simples, né, que a gente, no início, eu lembro direitinho, e aí eu contando um pouco de bastidores para vocês, mas a gente tinha um dado no laboratório, que era esse que eu vou mostrar aqui agora, que o professor Dario era bastante cético no início em relação a ele, nós também, a gente não acreditava, fosse o LPS bacteriano que ativa a caspase 11, e a gente está com dados sugerindo que a leishmania ativa a caspase 11, né? Como é que foi feito esse experimento? A gente pegou macrófagos, então, de medula óssea, que são os BMDMs, que a gente gerou de camundongos selvagens, Black Six, infectou, aqui está errado, a gente tem que trocar depois, mas é leishmania amazonense, aqui, tá? A gente infectou com leishmania amazonense e a gente fez, então, a dosagem de IL-1 beta e caspase 1 no sobrenadante por ELISA, dessas culturas de macrófagos, e aí o que a gente percebeu? Aqui, quando a gente faz o prime, o LPS aqui no caso, ele é só uma ferramenta para gerar
é o primeiro sinal. Lembra que eu comentei para vocês que tem que expressar as moléculas do inflamassoma? Então, ó, o LPS sozinho, ele não dá IL-1 beta no sobrenadante, porque ele é só para gerar o primeiro sinal. Ele só ativa o inflamassoma se ele está no citoplasma. Mas é que eu estou dando ele extracelular para gerar o primeiro sinal, tá? E ele sozinho não ativa a inflamassoma, que é a barra branca, mas quando eu dou o primeiro sinal e infecto com leishmania, aí sim, que a leishmania dá o segundo sinal, e aí que é o efluxo de potássio, espécie ativa de oxigênio, e a gente detecta que IL-1 beta no sobrenadante. Essa indução é totalmente dependente na ALP3, como a gente já tinha reportado no laboratório, porque se abole a produção de IL-1 beta no NALP3 knockout, nesse macrófago sem NALP3, e, de forma interessante, a gente observa uma redução na produção de IL-1 beta no macrófago que não tem a caspase 11, sugerindo, então, que de forma parcial a caspase 11 seja importante para ativação de NALP3, né, e geração de IL-1 beta. E aí a gente também corrobora esse dado com a dosagem de caspase 1, que basicamente é o mesmo resultado. A gente demonstra que sem a caspase 11, a gente não gera caspase 1 no sobrenadante, não cliva a caspase 1. E eu estou resumindo bastante os resultados desse trabalho, mas a gente também gerou, isso aqui foi um experimento que foi desenvolvido no laboratório pela Larissa, que foi uma aluna de doutorado, hoje é professora lá da USP, de Ribeirão Preto, mas é um ensaio onde a gente consegue detectar a fração ativa da caspase 11. A gente faz o pull down e a gente, os detalhes técnicos eu posso explicar num outro momento, mas basicamente a gente consegue puxar a caspase 11 que foi ativada daquela cultura celular que a gente trabalha. Então a gente tem macrófagos de medula óssea, aqui a gente consegue ver diretamente, ó, o input. O que é o input? É a caspase 11 total. Então, quando eu tenho um macrófago que ele não é infectado e ele não tem prime, esse é o basal de caspase 11 que ele expressa. Vocês estão observando? Quando a gente tem um macrófago que não é infectado, mas a gente dá o primeiro sinal, que é um agonista de TAL2, aqui a caspase 11 é expressa. Só que se a gente puxa a caspase 11 ativa, apesar dela estar sendo upregulada aqui, ela não está sendo ativada, porque a gente só deu o primeiro sinal. Quando a gente usa um controle positivo, que é uma legionela, com uma bactéria que tem LPS, é uma bactéria gram-negativa, o que a gente percebe? A gente tem caspase 11 total, e aí a gente tem caspase 11 ativa. E vem a pergunta do experimento, a gente infectou com 4 espécies diferentes de leishmania, amazonense, brasiliense, major e infantum, e aí a gente observa o quê? Que todas as espécies que a gente testou são capazes de ativar a caspase 11. Portanto, leishmania, através de um ensaio direto de ativação que a gente mede a ativação de caspase 11, a gente observa que todos esses parasitas induzem a ativação de caspase 11 de forma similar à bactéria. Então, como se diz, é uma evidência final de que a caspase 11 realmente seja ativada e que a via não canônica esteja funcionando frente à infecção pelo parasito. Então, a leishmania ativa na ALP3, a inflamação de ALP3 pela via não canônica de caspase 11. E aí, fazendo uma longa história curta, né, a gente vai direto ao ponto aqui. Então, a gente descobriu que essa molécula da leishmania, o LPG, é que ativa a caspase 11. Como é que a gente mostra isso? A gente pegou macrófagos de camundongos selvagens e a gente transfectou com essa molécula purificada da leishmania. Então, aqui é um sistema sem infecção, tá? A gente purificou a molécula delas, dos parasitas, de major, de leishmania amazonense, em uma colaboração com o professor Rodrigo Soares, da Fiocruz do René Rachou, em BH, e a gente transfectou, então, esses macrófagos com diferentes LPGs, essas moléculas, LPG de major, da Novani ou de amazonense. E a gente percebe, isso aqui é um ensaio de formação de poro, e aí, mais uma vez, respondendo a pergunta do Thiago, é um outro readout de ativação da inflamação. Isso aqui é um ensaio que a gente coloca aí o iodeto de propídio no meio de cultura dos macrófagos. Se a célula está viva, está viável, o iodeto de propídio não entra dentro dela. Agora, se a célula morre, no caso, por exemplo, de perioptose, quando ativa o inflamassoma, o iodeto de propídio vai para dentro da célula. E ela fica vermelha. E a gente detecta isso no fluorímetro. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? Ao passar do tempo, 4 horas de transfecção, as nossas células não infectadas não sobem. Mas quando a gente transfecta LPG, você tem a formação de poro ao longo do tempo na célula, porque incorporaram o iodeto de propídio. Tá? E, de forma interessante, esse processo é totalmente dependente de caspase 11, ou seja, a célula
está formando poro, está morrendo por piroptose, totalmente dependente de Caspase-11. E aí, então, a gente tem esse ensaio bioquímico, né, que a gente purificou a molécula do parasito e jogou dentro do macrófago, e aí a gente gerou, então, como prova de conceito, uma leishmania nocaute para o LPG1, que é a molécula que faz a molécula do LPG. E aí a gente tem aqui como um controle externo também, o nosso ADBAC, que é basicamente pegar a leishmania nocaute, que é LPG1 nocaute, e a gente devolveu o gene do LPG para ela. E olha que interessante que a gente observa. A leishmania que não tem o LPG, ela tem uma redução parcial na produção de L1-beta, assim como observado lá atrás, na ausência de Caspase-11, que são macrófagos selvagens. Quando a gente devolve o gene do LPG, ela volta a ativar o inflamassoma de forma similar à leishmania selvagem, que não teve manipulação gênica. Então, demonstrando que o LPG está envolvido com a ativação do inflamassoma. E quando a gente faz esse mesmo experimento no Caspase-11 knockout, a gente perde essas diferenças, sugerindo então que o LPG esteja envolvido com a geração de L1-beta de forma dependente de Caspase-11. E de forma final, nesses ensaios, a gente mostra que, pelo ensaio de ativação direta da Caspase-11, que a leishmania que não tem o gene que ancora o LPG na membrana dela, ela ativa de forma mais fraca a Caspase-11 comparada à ADBAC. E para mostrar a relevância fisiológica da via de Caspase-11 durante a infecção por leishmania, a gente pegou então camundongos selvagens, que a gente consegue infectar a orelha deles aqui, ó, e essa aqui é a lesão característica de leishmaniose, né, cutânea, no modelo que a gente tem, de modelo murino, e a gente mostra que essa é a lesão então no camundongo selvagem, e quando a gente faz esse mesmo experimento no camundongo Caspase-11 na ALP3 knockout, a gente tem uma lesão muito mais pronunciada na ausência dessas moléculas, sugerindo então que Caspase-11 e a via de NALP3 elas estejam envolvidas no controle da infecção pelo parasita, tá bom? Dessa forma, eu resumi bastante essa parte, a gente publicou esse artigo no início de janeiro de 2019, e o Harrison, que ele é co-primeiro autor desse artigo comigo, né? Então, assim, a gente tinha esses dados no início, o Harrison, o pós-doc que chegou, na época ele estava nos Estados Unidos, chegou no laboratório, e ele me ajudou muito a finalizar esse trabalho, principalmente com a parte do LPG. Ele tinha bastante experiência já nessa área, e ele é co-primeiro autor desse trabalho junto comigo, e a gente mostra o quê? Que a leishmania, então, ela via seu LPG, e aqui eu não mostrei os dados, mas a gente mostra que, diferente do LPS, o LPG não liga na Caspase-11. Então, tem algum outro mediador, algum outro fator aqui no meio que a gente desconhece, que leva à ativação de Caspase-11 e da via de NLRP3. E como isso contribui só para 50% da L1-beta gerada, a gente ainda sabe que tem uma via que é independente de LPG e Caspase-11, que também leva à ativação do NALP3. Então, assim, só para finalizar essa parte, mas assim, o legal desse trabalho, além de mostrar que não só em infecções bacterianas, mas também infecções parasitadas, a via não canônica de Caspase-11 é importante, é que esse é o primeiro trabalho a mostrar um pump não bacteriano envolvido com a ativação de Caspase-11. E no que o Marcinho falou, que ele tinha me perguntado, o LPS é um pump que ativa Caspase-11? Mas é a primeira vez que a gente mostrou um pump não bacteriano associado com a ativação de Caspase-11. Não, uma pergunta só. Uhum. A LPG, ela é uma proteína assim central para a infecção do parasita? Tipo, eu fiquei assim me pensando como vocês chegaram na LPG? Por que a LPG e não outra proteína assim? Então, qual foi o racional para chegar A nessa? gente, quando a gente começou a pensar no molécula, a gente falou, bom, deve ser um lipídio, né, que a leishmania tem, e que, pensando que a LPS ativa e é um lipídio, né, um lipopolissacarídeo, qual que é o lipídio? E assim, o LPG é o LPS da leishmania, porque da mesma forma que o LPS está para a bactéria, ele é negativo, o LPG está para a leishmania. Então ele era um candidato meio óbvio, na verdade, o LPG. Então a gente chegou mais ou menos nele por aí. Mas a gente não testou só o LPG. A gente tem vários resultados que a gente testou GIPOs, a gente testou GIPO, algumas transferases, a gente testou vários outros componentes
do parasita que a gente tinha purificado, que o Rodrigo, na época, providenciou para a gente também. E a gente testou todos. E o curioso é que vários desses componentes ativavam a NALP3. Só que só um ativava a via não canônica, que era o LPG. Foi que a gente chegou nele. Então, assim, vários assim, contribuem para gerar refluxo de potássio, a gente transfecta, gera muito L1-beta, mas a gente fazendo Caspase-11 nocaute, que dava L1-beta da mesma forma. Só que o LPG não. O LPG era o único que a gente transfectava e dava L1-beta totalmente dependente de Caspase-11. E aí a gente chegou, então. Então, assim, foi basicamente isso. Era um candidato meio óbvio, a gente testou outros, mas era o único que ativava a via não canônica, era o LPG. E assim, se a gente for olhar a estrutura, a gente tem até, eu tenho vários slides mostrando isso, mas tem algumas semelhanças, não é exatamente a mesma estrutura, mas assim, o core do LPG, ele é muito parecido com o do LPS em alguns sentidos. Então, assim, a gente até, para alguns follow-ups desse trabalho, para tentar entender como que o LPG ativa a Caspase-11, a gente começou a trabalhar com algumas porções do LPG purificadas, mas a gente não chegou em algum resultado conclusivo por enquanto, não. Né? E foi muito engraçado, contando para vocês a história desse paper, porque assim, o Feng Shao, que é esse penúltimo autor aqui do paper, ele é o cara da gasdermina, da Caspase-11. Foi ele que mostrou, no paper na Nature em 2015, que o LPS liga direto na Caspase-11, o LPS bacteriano. E aí, quando a gente teve esse resultado com o LPG, a gente falou, vamos conversar com o Feng Shao, vamos mandar um e-mail para o Feng Shao, porque o Feng Shao faz aqueles ensaios de binding, bem bioquímicos mesmo, e vamos conversar com ele, vamos pedir para ele fazer um ensaio de binding do nosso LPG com a Caspase-11. Se a gente mostrar que o LPG liga na Caspase-11, isso é Science, a gente manda para Science, publica, porque assim, é o primeiro punk pneumobacteriano, envolvendo infecção parasitária. Tinha um monte de novidade nesse trabalho, né? E a gente contactou o Feng Shao, ele prontamente falou, pode mandar para a gente o lipídio purificado e a gente faz ensaios para vocês. E a gente colaborou e quando ele fez os ensaios, ele começou a perceber que não, diferentemente do LPS, e isso é até um dado suplementar que está no paper, o LPG não liga na Caspase. E aí falou, putz, e agora, né? O que a gente faz? Porque a gente não tem um mecanismo, então. Aí fica esse unknown factor aqui, a gente não consegue explicar. A gente tem um fenômeno que é super interessante, né? Do LPG ligando a via não canônica, mas a gente não sabe como é que isso acontece. Então, assim, se a gente tentar mandar para Science, eles vão falar, não, a gente quer um mecanismo, a gente quer... Então, a nossa vida teria sido muito mais fácil se o LPG liga na Caspase-11. Mas, assim, a ciência é a ciência, ela não quer facilitar a nossa vida. Então, assim, o dado é o dado e a gente tem que aceitar, né, a natureza da coisa. Então, assim, a gente falou, não, vamos publicar esse trabalho, e a gente ficou ligado que tinha outros grupos fazendo coisas similares, a gente começou a ter medo de ser scooped, né, no meio do processo, e alguém publicar na nossa frente e já perder a novidade. A gente falou, vamos submeter logo. E esse trabalho, ele foi revisado, ele foi mandado para Cell Host Microbe, que é uma revista do grupo Cell, que é o dobro do fator de impacto da Cell Reports, onde a gente publicou. E quando a gente contactou a editora da Cell Host, fala, a gente tem a novidade, a gente tem o lipídio que ativa a via não canônica e tudo mais, só que a gente não tem o mecanismo. E aí a editora adorou. Assim, a gente mandou, em um dia entrou para revisão o paper, que às vezes é a principal batalha, né? Você convenceu o editor a mandar para revisão o seu trabalho. E quando voltou uma revisão, foram 3 referis no nosso trabalho na Cell Host, e uma revisão assim, o primeiro revisor, ele aceitou de cara o paper, não pediu quase nada de experimento, só que o 2 e o 3 pediram um mundo de experimentos, e eles não estavam contentes com assim, o trabalho, eles queriam, assim, dava para ver que eles não queriam aceitar o paper, sabe? Mesmo assim, a editora, como queria muito o artigo, ela falou assim, não, vocês podem responder, faz os experimentos que eles estão sugerindo e submete para a gente depois. E a gente ficou 4, eu e o Arson, né, a gente ficou, 4, 5 meses trabalhando na revisão e respondemos. E foram, no final das contas, a gente se submeteu ou não aceitou, foram 2 rounds de revisão, a gente respondendo para os referis. E, no final das contas, o revisor 2 não aceitou. Ele falou que estava... E, assim, foi um processo de revisão muito cansativo e a gente considera muito injusto a maneira que foi feita a coisa, porque, assim, só para vocês terem uma noção, o revisor 2, por exemplo, ele começou o trabalho falando assim, vocês testam só com leishmania amazonense.
vocês têm que fazer um trabalho mais completo, testando com várias espécies. Aí o que a gente fez? Foi lá, fez várias figuras com várias espécies. Só repetindo, a mesma coisa com várias espécies de leishmania. E aí mandamos para ele. No final ele negou, falando que o paper era muito confuso e cada hora usava uma espécie. Então, assim, aí foi uma guerra, porque assim, a gente meio que estava tentando entender o porquê que ele negar, e o processo é blind, né? A gente nunca sabe quem que é o referi, a gente desconfia, mas a gente nunca sabe exatamente quem é. E depois, se você tem um paper que é aceito, você descobre os referis. Se você tem um paper que é negado, você nunca descobre qual é o referi que negociou o paper, porque ele não quer aparecer para você, né? Então, assim, às vezes a gente achou que foi uma sacanagem, mas assim, foi um processo de revisão que no início ele parecia justo, essa pedia muito experimento, muito trabalhoso, mas que no final eles usaram argumentos, coisas pra gente, assim, eram minúcias experimentais para negar o paper. E aí, no final das contas, a editora foi irredutível, não queria, falou que não dava para aceitar, porque não sei o quê, e não tomava partido da coisa. E a gente falou, não, então vamos transferir. A gente transfere, porque no grupo da Cell, eles, na Nature também, né, eles têm essas coisas. Você manda para um journal, se for negado, você pode transferir com a revisão que você teve para um journal mais baixo, né? Então, assim, a gente falou, já que não entra na Cell Host, vamos mandar para a Cell Reports. Aí na Cell Reports entrou de cara, entendeu? Então, assim, Vocês consideraram sair da Cell e, já que vocês tinham uma revisão bem grande, migrar para uma outra revista também? então, aí é um ponto crucial, Thiago, porque é o seguinte, a gente saiu desgastado, né? A verdade é essa, dessa revisão para Imagino. ser o rosto, e se a gente transfere para um outro, por mais que a vontade seja transferir para outro journal, e era a nossa vontade principal, era se a gente transferisse para outro journal, ia começar do zero o processo de revisão. Então, assim, é capaz de virar mais uma bola de neve e virar um outro. E no final das contas, o paper estava virando, assim, era uma mensagem simples, que é isso daqui que a gente queria mostrar, e ia virar uma bola de neve, aqueles papers que você lê, e que você não sabe mais qual é a mensagem que o paper quer te transmitir. Que é um problema que a gente tem na ciência hoje em dia, né? Você pega esses papers da Nature, às vezes é difícil pegar a mensagem, porque é um mar de resultados. Os referis pedem 1 trilhão de experimentos, que no final, ao invés de ajudar as suas conclusões, eles estão bagunçando. Você já não sabe, as coisas têm que ser mais direcionadas. As coisas. E aí a gente considerou, a gente falou, ó, vamos tirar aqui da Cell Host e vamos submeter. A gente chegou a contactar editores que estava todo mundo interessado nesse paper, porque a mensagem era muito nova, tem essa questão de ativar a via não canônica. E acabou que, como a editora da Cell Host aceitou a gente transferir para a Cell Reports, e a gente conversou com a editora da Cell Reports e ela entrava daquele jeito, a gente falou, ó, a gente está publicando na Cell Reports, que é um ótimo journal, né, que é um journal do grupo Cell, tem um fator de impacto excelente. A gente estava satisfeito, a gente só queria publicar, e a gente não estava disposto a ter um outro processo de revisão tão desgastante. Então foi, como é que se diz, um big deal, no final das contas, para a gente também, porque entrou e a gente ficou feliz, e hoje em dia a gente, como é que se diz, a gente nem, agora eu estou contando isso para vocês, mas é uma coisa que pouca gente sabe até, né, porque não é todo mundo que vê esse processo por trás da publicação, né. Então, assim, depois dessa história toda, Renan, a gente só realmente parabeniza você e, como eu costumo dizer, Marcinho, me dou por satisfeito, e a gente agora chama a dica do colegiado. E como você, Renan, é nosso convidado hoje, eu te convido a abrir a sessão de dica do colegiado de hoje. Na verdade, eu queria indicar um filme que eu gosto bastante. Ele é bem antigo, esse filme, só que eu acho que principalmente para cientista ele é muito interessante, mas para a população em geral também. É um filme, eu não sei se vocês conhecem, de 1993, que ele está disponível no YouTube, legendado, se eu não me engano, chama E a Vida Continua. É um vídeo que em inglês traduzindo chama-se And the Band Played On. É o título do filme, o nome do filme, e ele nada mais é do que conta a história do surgimento da AIDS, né, e como que foi o processo de descoberta do vírus HIV, né, até os dias de hoje. Então, assim, é um filme super interessante, que fala um pouco de ciência e história, e fica aí a dica para quem quiser assistir. Muito bom.
Não, maravilhoso. Marcinho, a sua dica. Bom, a minha dica do colegiado vai ser... É uma série de vídeos, na verdade, do Nexo, do jornal Nexo, tem no YouTube, que eles têm, a série chama Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Então, eles têm uma série de vídeos sobre diversos cientistas, assim, bem conceituados. Aí, o que eu queria deixar um pequeno destaque, assim, é o do Carlos Chagas, que trabalhou na área de parasitologia também, então, acho que ia casar bem com esse vídeo, com essa história do Renan. A minha dica do colegiado é um canal no YouTube sobre aviação que se chama Aviões e Músicas. O canal, ele assim, é bem para leigo mesmo. O dono do canal, ele é um mecânico de avião, então ele conta algumas histórias de acidente, conta como que as investigações de acidentes ocorrem e como que isso gera informação. Tem um pouco a ver até com a ciência que a gente faz, né? Isso gera informação e isso gera novos protocolos de segurança para poder aumentar a segurança da aviação e, enfim, eu acho bem interessante, que ajuda a passar o tempo. São uns vídeos curtos de 15 a 20 minutos em geral. Alguns de histórias de acidentes são bem mais longos, mas eu gosto de passar o tempo com ele. Marcinho, encerrada mais uma reunião de laboratório. Te vejo semana que vem e pelos laboratórios da vida aí, viu? Renan, muito obrigado mais uma vez e espero poder contar com você nos próximos artigos que vierem a ser publicados, porque pelo visto tem muita bala na agulha ainda, hein? Nada, tá acabando. Obrigado, gente. Um abraço para vocês aí. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pela participação. Tamo junto. Um abraço.